Vamos lá, nossa aula de língua portuguesa, dando início a mais um conteúdo, que é sequência do que nós já estamos estudando há algumas aulas anteriores, que é o adjetivo e as suas flexões, e identificando também ele em determinadas circunstâncias, em contextos diferentes, tá certo? A classificação, e hoje vamos estudar as flexões. Nós iremos estudar o conteúdo que está lá nas páginas 124 e 125. Posteriormente, vocês farão as questões da página 126. As questões são de 1 a 3. E eu peço, por gentileza, que vocês peguem o livro para acompanhar, porque assim fica bem melhor, por conta do conteúdo ficar mais bem fixado, vocês terem acesso, né, para manusear o livro didático já também contribui para que haja uma melhor compreensão, está bem? Eu espero que vocês tenham feito excelente simulado, que tenha dado tudo certo, e nós vamos já concluir o nosso ano letivo, com a graça de Deus. Então, vamos lá? Para que nós possamos compreender o adjetivo e as suas flexões, nós vamos exercitar oralmente essas duas questões, que está lá na página 124 do livro de vocês. Iremos exercitá-las oralmente e já com as suas respectivas respostas ao lado. Para quê, professora? Por quê? Porque elas são questões que introduzem o conteúdo propriamente dito. Então, há necessidade de que vocês compreendam, dentro dessas duas questões, inseridas nessas questões, exatamente o adjetivo e as flexões, para que vocês consigam perceber e sentir, através das respostas, já o início da compreensão do conteúdo. Vamos lá? Releia este trecho da notícia. Olha a notícia. A brasileira Celina Torchen, especialista em doenças infecciosas da Fiocruz Pernambuco, foi escolhida como uma das 10 cientistas mais importantes de 2016 pela revista britânica Nature, por causa da pesquisa que descobriu a relação entre a microcefalia e o vírus da Zika. Muito bem. Dado o trecho da notícia, agora nós vamos entender o que o item nos pede. Qual é o objetivo? Não é objetivo, a palavra aí é adjetivo. Foi um pequeno erro de digitação aí no livro. Qual é o adjetivo que caracteriza o substantivo doenças? Então, eu vou lá no trecho, observo onde está o substantivo doenças e já identifico que o substantivo se refere a uma palavrinha, que ela já é a pergunta posterior, mas eu não vou responder agora. Vamos nos deter ao entendimento do que a questão está pedindo. Qual é o adjetivo que caracteriza o substantivo doenças? Então, qual é? Está bem aqui do lado. Infecciosas, não é isso? Então, o adjetivo que caracteriza, ou seja, que está lado a lado, que está atribuindo uma característica ao substantivo doenças, é o adjetivo infecciosas, ok? Se encontra logo na primeira linha aí do trecho. B. Porque esse adjetivo está no plural. Qual é o motivo de o adjetivo infecciosas estar no plural? Bem, ele está no plural, pois o substantivo a que ele se refere também está no plural. Vamos entender. O substantivo é doenças. Doenças está no plural. Então, o adjetivo ao qual ele se refere também está no plural, para que haja essa concordância. Assim caracteriza a concordância entre as duas palavras, ou seja, o substantivo e o adjetivo. C. Indique o adjetivo pátrio presente no trecho. Professor, estudamos esse conteúdo? Sim, estudamos na classificação. O adjetivo pátrio é aquele que se refere à origem, de lugar onde veio, certo? A qual substantivo ele faz referência. Vamos identificar o adjetivo. O adjetivo é britânica, que está lá na terceira linha, certo? Britânica. E a quem esse adjetivo pátrio está se referindo, ou seja, ele faz referência a qual substantivo?
ao substantivo revista. Observe que nós temos revista britânica, substantivo e adjetivo, ok? Flexão de gênero e de número. Vamos lá entender um pouquinho. Releia este outro trecho da notícia. Celina diz que o trabalho foi um desafio, por não haver testes confiáveis contra o vírus e nenhum consenso em relação à definição de microcefalia. Mas o intenso contato dentro da rede de especialistas formada por ela permitiu gerar evidências suficientes para ligar a infecção por Zika e a doença no primeiro trimestre da gravidez. Ok. Então, dado o trecho da notícia, nós vamos agora o que o item nos pede. Na expressão testes confiáveis, se o substantivo fosse empregado para indicar apenas uma unidade, ou seja, estivesse no singular, um teste, qual seria a forma do adjetivo? Ou seja, qual mudança esse adjetivo sofreria? Então, o adjetivo, nesse caso, seria confiável. Mais uma vez, nós vamos aqui frisar. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também está com ele concordando, ou seja, no singular. Então, fica como teste confiável. Como no trecho nós temos testes, plural, o adjetivo também ficou plural, confiáveis, ok? Item B. Se o substantivo da expressão fosse provas, qual seria a forma do adjetivo? O que iria mudar em relação ao adjetivo? Então, se fosse provas, o adjetivo continuaria da mesma forma, ou seja, confiáveis, porque provas mudou só o substantivo, mas o número continuou o mesmo, ou seja, plural. Então, não mudaria, tá bom? Continuaria o mesmo adjetivo, confiáveis. Item C. No caderno, reescreva a expressão intenso contato, indicando mais de uma unidade do substantivo. As duas palavras reescritas são modificadas ou apenas uma delas? Então, para indicar mais de uma unidade, a expressão ficaria de que maneira? No plural. Então, seria intensos contatos. Nesse caso, as duas palavras são modificadas, tanto o substantivo como o adjetivo. Então, aqui nós temos um lembrete. Professor, chame a atenção dos alunos para o fato de o adjetivo poder variar de posição em relação ao substantivo que ele caracteriza. Sim, pode acontecer em determinadas situações que o adjetivo esteja antes do substantivo, tá bom? E não há problema em relação a isso. Apenas pode ocorrer. Item D. Imagine que na expressão citada no item C fosse usado o substantivo comunicação em vez de contato. Houvesse aí uma troca, né? Contato é o substantivo que está depois do adjetivo, o adjetivo é intenso, e se houvesse essa troca, em vez de intenso contato, tivesse, né, fosse reescrito, intensa comunicação. Olha o que é que nós iríamos modificar. Então, iria modificar o adjetivo. Por quê? Porque comunicação é um substantivo no gênero feminino. Então, o adjetivo também teria que concordar. Então, deixaria de ser intenso e passaria a ser intensa, para que houvesse a concordância. Então, ficaria intensa comunicação. Está bem? Olha como é importante toda essa explanação para que nós possamos entrar em nosso conteúdo propriamente dito. Não há necessidade de vocês copiarem essas questões. É simplesmente para que nós possamos compreender e fixar melhor o conteúdo. Está bem? Agora vamos acompanhar. Tá? Livro em mãos e vamos acompanhar aqui, de acordo com o que está no seu livro, na página 124. As atividades acima indicam que, em geral, a forma dos adjetivos varia para concordar com os substantivos que caracterizam. Verdade, percebemos. As variações referem-se ao número. Nós já sabemos disso, mas o número é o singular e o plural. E ao gênero, que é o feminino ou o masculino. Observe nos exemplos abaixo a concordância de gênero
e número entre os substantivos e os adjetivos. Então, vamos lá. Nós temos aí pesquisadora renomada, onde pesquisadora é um substantivo feminino e está no singular. E renomada é um adjetivo feminino e está no singular. Percebemos aí essa concordância. Biólogos estrangeiros. Biólogos, substantivo masculino no plural. Estrangeiros, adjetivo masculino no plural. Mais uma vez, nós temos aí concordância entre substantivo e adjetivo. Até aqui tudo bem? Vamos dar sequência. O plural dos adjetivos simples segue, na maioria dos casos, a regra geral de flexão dos substantivos, ou seja, acrescenta-se o S no fim da palavra. No caso do gênero, há os adjetivos uniformes. Olha a palavra uniformes, já nos lembra único, único, que é uma única forma para os dois gêneros. Quando eu falo gênero, eu já sei que é masculino ou feminino. E os adjetivos biformes, bi2, né? Já nos dá, nós fazemos essa associação, que significa que tem duas formas distintas, ou seja, duas formas diferentes. Então, vamos aqui. Adjetivo uniforme. Um adjetivo que tem uma única forma para os dois gêneros. Então, nós temos a publicação importante, o trabalho importante. O que é que nós observamos? Que o adjetivo importante, ele está associado aos substantivos, a publicação e o trabalho, ou seja, masculino e feminino. Então, aí nós temos um adjetivo uniforme, onde ele propicia, onde ele se relaciona com adjetivos no masculino, com substantivos no masculino e no feminino. Ou seja, o adjetivo ele não muda, por isso que ele é chamado de uniforme, porque ele tem uma única forma para os dois gêneros, está certo? Adjetivo biforme, bi2, duas formas distintas. Então, nós temos aí o mesmo substantivo, os mesmos. O pesquisador e a pesquisadora, não é o mesmo. O pesquisador premiado, a pesquisadora premiada. O que nós observamos? Observamos que os substantivos, eles estão sofrendo flexão de gênero. Perfeito. O pesquisador é masculino, então o adjetivo premiado também está concordando, ou seja, está no masculino. A pesquisadora, gênero feminino. Premiada, adjetivo no gênero feminino. Então, aí nós temos um adjetivo biforme, ou seja, ele tem duas formas distintas, uma para o masculino e uma para o feminino. Está certo? Espero que estejam entendendo, acompanhando. Então, vamos aqui observar o lembrete. O adjetivo varia em número e em gênero, para concordar com o substantivo a que se refere. Quanto ao número, a forma plural costuma ser a obtida com o acréscimo de S no fim da palavra. Quanto ao gênero, há os adjetivos uniformes, sim, com uma única forma para o feminino e uma para o masculino, perdão. E os adjetivos biformes, com uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, eu espero que vocês estejam compreendendo. Só para frisar bem, os adjetivos uniformes é uma única forma para o masculino e o feminino, certo? Única forma, uniforme. Vamos associar que fica melhor de compreender. E os biformes, lembra logo, aí associa a palavra a um sentido, a uma significação. Biformes, uma forma para o masculino e outra para o feminino, ou seja, duas formas distintas. Perfeito? Vamos continuar. Flexão de grau. O adjetivo também varia em grau. Há o grau comparativo, que compara dois elementos.
E o grau superlativo, que eleva ao máximo a quantidade de um ser. Perdão, a qualidade de um ser. Conheça as possibilidades gerais de variação nos esquemas. Amados, eu sei que a foto está um pouco ruinzinha, por isso que eu pedi para que vocês acompanhassem com o livro aberto, está certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui o comparativo. O grau comparativo, ele está dividido em 3. Nós temos o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Claro que não, meus amores. Nós estamos compreendendo o conteúdo. Vocês têm acesso ao livro exatamente para fazer pesquisa, para voltar, para pesquisar, para fixar o conteúdo. Não há necessidade de que vocês se preocupem em decorar. O importante é que vocês compreendam, está certo? Então, nós temos o grau comparativo de igualdade. O que é que significa isso? Vamos compreender dentro do exemplo. A paciência é tão importante quanto a dedicação. O que é que está acontecendo aí? Nós estamos comparando, mas comparando de forma igualitária, com igualdade. A paciência é tão importante quanto a dedicação. Então, nós temos paciência e dedicação sendo comparadas, né? Comparando aí igualmente. Está certo? E para contribuir para essa compreensão, aí nós temos o é tão, né? É tão importante quanto, temos essas palavras para desenvolver a compreensão, para poder construir o sentido de igualdade, certo? Então, nós temos também o comparativo de superioridade. Superioridade, a gente já faz aqui um link, já lembra, de superior, de elevado, tá certo? A paciência é mais importante do que a dedicação. Pronto. Nós temos aí também os dois elementos, a paciência e a dedicação, sendo comparados agora de forma superior. Está nos informando que a paciência ela é mais importante. Percebe? É mais. Esse termo nos faz exatamente compreender a superioridade de uma em relação à outra, ou seja, da paciência em relação à dedicação. Está certo? E para concluir aqui a questão do comparativo, nós temos o comparativo de inferioridade. Inferioridade lembra inferior, abaixo, certo? Então, a paciência é menos importante do que a dedicação. Nós também temos aí os mesmos elementos sendo comparados, agora de forma inferior. A paciência é menos, olha o é menos, o termo caracterizando essa inferioridade do que a dedicação. Está certo? Dando sequência, agora nós temos o grau superlativo. O superlativo, ele se subdivide em 4. Professor é muito nome, é muita coisa. Mas como eu já disse anteriormente, vamos aprendendo dia após dia, exercitando. Com os exercícios vocês vão compreender melhor. Nos exercícios vocês vão ter possibilidade de voltar aqui onde estão as explicações e exercitar e compreender, está certo? Não fiquem apavorados, já deu tudo certo. Então vamos lá. Nós temos o absoluto sintético. Presta atenção. A paciência é importantíssima. O que foi que aconteceu? Importantíssima, nós temos aí o adjetivo no grau superlativo sintético, onde a palavra importante, o adjetivo importante, eu acrescentei o sufixo íssima, certo? Absoluto analítico, grau superlativo, absoluto analítico. Olha o que ele nos informa. A paciência é extremamente importante. O que foi que aconteceu? O adjetivo importante permaneceu, no entanto, foi acrescentada a ele a palavra extremamente, exatamente caracterizando o grau superlativo analítico, onde eu acrescentei uma palavra para elevar ao máximo essa importância. Está bem? No superlativo relativo de superioridade, se apresenta assim. A paciência é a característica mais importante de um pesquisador. Então, nós temos aqui o termo
mais importante para caracterizar esse relativo de superioridade, onde eu estou, a paciência é a característica mais importante de um pesquisador. Então, eu estou intensificando, né, a superioridade e acrescentando palavras para que haja essa caracterização. No caso aí, é mais importante, está bem? Relativo de inferioridade, nós temos aqui. A paciência é a característica menos importante de um pesquisador. Mais uma vez, está sendo acrescentada uma palavra para caracterizar essa inferioridade. No caso aí, nós temos a palavra menos. Foi acrescida, né? Do adjetivo a palavra menos, menos importante, exatamente para caracterizar essa inferioridade. Está certo? E para nós entendermos um pouquinho melhor, tem aqui um quadro. Alguns adjetivos não seguem essas regras de flexão de grau, ou seja, alguns adjetivos eles não se enquadram nessas duas flexões, que é o grau comparativo e o superlativo, e as suas subdivisões. Quais são eles? Nós temos na primeira coluna os adjetivos, na segunda coluna o comparativo de superioridade desses adjetivos, e o superlativo, o absoluto e o relativo. Então, também mais um quadro para ser consultado, compreendido, está certo? Então, o adjetivo bom, vamos na sequência, na linha, para poder entender. Nós temos, no comparativo de superioridade, melhor que. No superlativo absoluto, ótimo ou boníssimo. No superlativo relativo, nós temos o melhor. O adjetivo mal, no comparativo de superioridade, nós temos pior que. No superlativo absoluto, péssimo. E no superlativo relativo, o pior. O adjetivo grande, no comparativo de superioridade, é maior que. No superlativo absoluto, é máximo. E no superlativo relativo, é o maior de. O adjetivo pequeno, no grau comparativo de superioridade, nós temos menor que. No superlativo absoluto, nós temos mínimo. E no superlativo relativo, o menor de. Amados, a parte explicativa é essa, né? Que a gente acaba de concluir agora. Professora, há informações que eu não consegui compreender. Tudo bem, não se apavora, tudo tranquilo. Você faz o quê? Você volta, né? A aula, você escuta com calma, com paciência. Procura resolver o exercício também com muita calma, que aí você consegue sanar as dúvidas. E se assim elas permanecerem, nós teremos mais conteúdos e questões relacionadas a esse nosso estudo dos adjetivos, flexões, classificação, e vocês compreenderão porque assim é gradativo. Está certo? Agora a tia vai explicar as questões. A primeira questão. A tia precisa fazer o texto, o trechinho. Não precisa, tá bom? Vamos às questões e principalmente vamos à compreensão. Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão do Pernambuco. Na soalheira. O que é soalheira? É a hora de calor mais intenso do dia. Danada do meio-dia. Ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário. Vigário é a mesma coisa que padre religioso. Passou um vigário a cavalo. Você aí, menina, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo. Não. Os outros é que me chamam de Zé. Ah, menino bom, né? Então, vamos aos itens. Olha, preste bem atenção. Quais são os adjetivos usados pelo narrador para caracterizar o menino? Volta aí, observa o trecho e identifica só os adjetivos que estão sendo utilizados para caracterizar o menino Zé. E escreve. Menino Zé é isso, ok? B. O que esses adjetivos podem revelar sobre a condição social do menino? Quando eu falo em condição social, eu me lembro logo de, né? Miséria, pobreza, riqueza, tá bom? Já ajuda, né? C. Qual desses adjetivos é uniforme? Lembra lá, uniforme. Vamos dar uma lembradinha. Vamos ver se eu consigo ouvir vocês responderem.
Uniforme é quando nós temos uma única forma para os dois gêneros. Aí você vai escrever aí qual é esse adjetivo e vai explicar por quê. Tranquilo, né? Já dei até uma ajudada. O item D. De acordo com a norma padrão, pode-se flexionar um adjetivo para indicar tamanho, como barrigudinho. Em que classe gramatical é comum essa flexão? Primeiro está perguntando, né? Está aí perguntando. De acordo com a norma padrão, pode-se flexionar um adjetivo para indicar tamanho, como barrigudinho? Você coloca sim ou não. Em que classe gramatical é comum essa flexão? Ou seja, classe gramatical é um substantivo, é um verbo, é um adjetivo, é um pronome. Qual é a classe gramatical que é comum que haja esse tipo de flexão? Quando eu falo flexão, amores, eu já estou me lembrando que é número, gênero e grau, certo? Item E. No conto, uma situação surpreendente para o humor. Verdade. Que situação é essa? Preste atenção. O que é engraçadinho, o que é interessante, o que causa um certo riso, né, que é relacionado ao humor nessa situação. Aí você vai e escreve com suas palavras. Tudo bem? Questão de número 2. Leia este trecho, retirado de uma história de Monteiro Lobato. Vamos lá. Chamava-se João Teodoro, só, o mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas. Não dá o mínimo valor para si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância do mundo era João Teodoro. Então, nós temos aqui uma pergunta. Quais dos adjetivos referentes a João Teodoro estão no grau superlativo absoluto sintético? Olha lá o que eu falei. Os quadros são para serem consultados. Aí você volta lá no seu livro, observa qual é a característica do grau superlativo absoluto sintético, que você vai identificar qual é o adjetivo que se refere a João Teodoro e está com essa classificação. Está certo? Aí você escreve o adjetivo. E tem mais uma pergunta. Que sentido eles acrescentam às qualidades dele? É sentido de inferioridade, de igualdade, de superioridade? Não sei. Analisa e responde. São duas respostas distintas, ok? Questão de número 3. Reescreva o trecho a seguir no caderno, completando-o com os adjetivos e locuções adjetivas do quadro. Faça as alterações necessárias. Então, você escreve o texto, deixa um determinado espaço onde tem estrelinha para que haja aí o espaço onde vocês irão utilizar adjetivos e locuções adjetivas. Está bem? Nós temos aqui de aranha, da gaiola, vivo, duro, comprido, de arame, escuro e terrível. Vamos ler, eu vou fazer a leitura, mas não vou ajudar em relação à resposta. Vocês conseguem fazer sozinhos. Os passarinhos. Nossa casa tinha um porão cheio de mistério. Por causa dos ratos que transmitiam doenças, minha mãe não deixava brincar lá. Mas o Arlindo e eu desobedecíamos. Com medo, rastejávamos entre as tranqueiras do porão, aflitos com as teias que grudavam na boca. Na entrada do porão, meu tio, Constante, armava uma ratoeira, em forma de gaiola, com um pedaço de queijo pendurado no fundo. Quando o rato mordia a isca, a mola soltava e trancava a porta. Com força, prendia o rato. Então, essa questão bem tranquila, né, meus amores? Meus queridos, terminamos o conteúdo de hoje, a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e esteja tudo em paz. Para pensar um pouquinho, eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Observem, meus amores, que a linguagem não verbal, ou seja, os dois menininhos aí, ó, eles se complementam. Estão interligados, não só pela questão do dar as mãos, mas, olha as borboletas. Borboletas são seres livres, coloridos, alegres, belos. Então, viver, né, é isso. É fazer sentido, é dar sentido a outras vidas.
porque nós nunca estamos só. Nós precisamos uns dos outros. Estamos aqui para nos ajudar, estamos aqui para crescer, aprender e sermos melhores. Um abraço bem carinhoso da tia e até a próxima aula.